Já temos a tela pronta, então nós vamos tratar os eventos dessa tela, né? Então, ou seja, o usuário, no momento que ele está fazendo interação com a tela, ele está interagindo com a tela, então alguns eventos podem ser disparados. Então, o que a gente entende como evento? Por exemplo, um clique no botão é um evento, certo? É uma interação do usuário com aquele componente. Então, disparou um evento. Por exemplo, fechar a janela, clicar no botãozinho de fechar, é um evento. Ou seja, é um evento da janela, a janela está sendo fechada. Quando a janela abre, é um evento daquele componente. Então, os componentes, eles possuem vários eventos. Ou seja, são várias situações que podem surgir com aquele componente. Por exemplo, o evento da janela, abrir janela é um evento da janela. Fechar a janela é um evento da janela. Por exemplo, botão, clique, é um evento do botão, um clique do botão, por exemplo. Tá? Então, quando a janela foi minimizada, então isso é um evento. Quando a janela foi restaurada, maximizada, é um outro evento. A janela foi fechada, a janela perdeu o foco. Por exemplo, estava na janela, você clicou em outra janela, a janela de baixo saiu da prioridade e entrou a janela de cima no lugar. Então a de baixo perdeu o foco e a de cima ganhou o foco. Entendeu? Então, um foco na de cima entrou no foco e a outra perdeu o foco. Tá? Então, existem vários eventos que nós vamos precisar tá realizando algumas ações, alguma programação dentro desses eventos. Por exemplo, quando carrega a janela, você de repente quer dar uma mensagem. Ao carregar a janela, você quer dar uma mensagem. Então, você tem que tratar o evento opened. Aqui, ó, janela aberta pela primeira vez, tá vendo lá? Então sempre vai ser window opened, olha lá, um evento, quer dizer, quando a janela foi aberta. Se o usuário está tentando fechar, você fala, puxa, ele vai fechar, a hora que ele fechar eu quero perguntar para ele, tipo assim, tem certeza? Então vote aqui, dá a sua classificação no sistema, não sei, alguma coisa que você quer interagir com o usuário ou fazer alguma coisa no momento que a janela for fechada. A hora que ele clicar no fechar, você quer que aconteça alguma coisa. Então nós temos o evento window closing. Está tentando fechar a janela. Agora, após o usuário fechou a janela, você já tem certeza. Bom, beleza, ele realmente fechou. Após ele fechou, closed. Então a janela foi fechada. Agora eu quero, sei lá, fazer alguma coisa no banco de dados, registrar alguma coisa eu quero fazer. Então o evento é muito importante. Tá? Quando se trata de componentes gráficos, nós vamos lidar muito com eventos. Então aqui no desktop, no Swing, vamos trabalhar com eventos. No Android, nós vamos trabalhar com eventos. Tá? Então é bom entender bem essa parte de eventos. Beleza? Então, agora para cada evento nós temos um conceito que se chama ouvidor. Tá? Ou seja, para cada evento alguém vai ter que ficar escutando aquele evento. Por exemplo, é como se fosse assim, ó. Aqui nós estamos em vários alunos da sala, né? Então eu pego um aluno e falo assim, ó, você, vou pegar o Vitor aqui, que está mais próximo. Vitor, é o seguinte, você fica de olho na porta. A hora que fica de olho na campainha do interfone, fica de olho no interfone. Ao tocar, a hora que o interfone tocar, você vai lá e abre para nós o portão, certo? Então, o evento é o que? Tocar interfone. Esse é o evento, tocar interfone. Agora, o ouvidor é quem? É o Vitor. Aqui, um colega da sala aqui, é o Vitor. É ele que vai escutar o interfone tocar e vai tomar uma atitude, vai tomar uma ação em cima daquilo. Uma coisa é o evento, a outra coisa é quem está programado para escutar o evento. Nós poderíamos ter, por exemplo, mais de um ouvidor, que a gente chama listener, ou ouvidor, do mesmo evento. Eu poderia falar, ó, o Vitor e o Azato, aqui o nosso outro colega aqui, o Rafael, os dois vão escutar o mesmo evento. Entendeu? Então os dois vão escutar o mesmo evento. E aí cada um vai fazer, por exemplo, uma coisa. Então tem um detalhe aí. Então nós podemos ter vários ouvidores para o mesmo evento, tá? Mas isso é um detalhe, tá? Que a gente vai ter que saber tratar, diferenciar isso aí. Por exemplo, um clique. Ao clicar no botão, você pode falar assim, bom, quando o usuário clicar no meu botão, clicou no botão, eu quero que aconteça uma coisa. Então eu tenho que ter um ouvidor do on-click. O on-click é só o evento. O evento não faz nada em si. Mas quando o evento acontece, ele vai procurar pelo ouvidor dele. Certo? Então é o conceito do listener. Tá? Listener, ouvidor. Então tá ali.
Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui. Nós temos aqui nosso formulário e tal. Primeiro, para a gente começar a manipular o evento da janela, a primeira coisa que nós vamos fazer o quê? É implementar um listener para ela. Olha só, um listener é um objeto que tem os métodos que vão ouvir aquele evento. Esse é um listener. A minha janela, ela que vai disparar o evento, certo? É a minha janela que vai disparar o evento. Eu poderia ter um outro objeto separado da janela, só para ficar escutando os eventos dela. Ou eu posso fazer a própria janela também ser o ouvidor. Ela mesma dispara o evento e ela mesma escuta o evento. Entendeu? É como se fosse assim, Vitor, você fica atento no interfone. Se tocar o interfone, você abre. Aí, mesma coisa, o Vitor vai lá, ele mesmo toca o interfone e ele mesmo abre o interfone, entendeu? Então, o próprio objeto que dispara o evento também pode ser o mesmo que vai escutar o evento, que é o que a gente fez aqui a gente poderia colocar, tipo assim, em objetos diferentes, um toca e o outro faz, ou pode ser o mesmo objeto que dispara, também pode ser o ouvidor. Ele também pode ser o ouvidor. Então tá aqui, nesse caso, a minha calculadora, ela vai disparar alguns eventos de janela e ela mesma vai ouvir. Entendeu? Ela mesma vai ouvir. Então, o que é um listener? Um listener de janela. Um listener de janela. É esse cara aqui, ó, o Window Listener. Esse Window Listener, ele é o quê? Ele é um ouvidor de eventos de janela. Quer dizer que um objeto qualquer que implementa essa interface Window Listener, qualquer objeto que implementa essa interface, ele é capaz de ouvir tudo o que está acontecendo com a janela. Ele é capaz de ouvir quando a janela está aberta, quando a janela está sendo fechada, quando a janela já foi fechada, quando a janela foi minimizada, tá? E assim sucessivamente. Só tem um detalhe, nós temos que adicionar esse ouvidor. Eu vou tentar fazer de uma maneira mais simples aqui para a gente entender, fazendo separado. Depois eu faço junto, tá? Vou mudar um pouquinho aqui a ideia. Tá? Então seria assim, ó. Primeiro eu tenho que ter um objeto que faz isso aqui, ó, o Window Listener, que implementa essa interface. Então a gente abre aqui o nosso código. Olha só, eu vou criar um objeto aqui, ó, New Class. Pode fazer comigo, New Class. Olha aqui. Vou chamar aqui de, ó, ouvidor de janela. Ouvidor de janela. Ouvidor da janela forme calculadora. Ouvidor da janela forme calculadora. Ou vamos colocar aqui, ó, ouvidor. Olha só, vai só pegando o raciocínio. Ouvidor forme calculadora. Ou, olha só, forme calculadora swing, que é o nome da minha janela, listener. Isso. Esse aqui é o nome mais técnico. Eu pego o nome da janela e coloco o listener na frente, que é o nome, que é o ouvidor dela. Esse cara aqui é o cara que vai ficar ouvindo tudo que vai acontecer com ela. Tá? E pronto. Olha lá, criei esse cara. Só que eu não, em momento algum eu falei que ele é um ouvidor mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar a interface. Qual que é a interface? Window Listener. Não tem que estender de frente também? Não, isso aqui é só, o ouvidor, ele é um objeto programado só para realizar algumas operações ali, só para ouvir. Ele não é uma janela. Ele não é uma janela, ele só é um objeto à parte programado para ouvir os eventos da janela. Aí eu venho aqui e coloco a implementação. Adiciono a implementação dele. Aí, adiciona. Pronto. Então, se eu falei que ele é um ouvidor de listener, então já está opa, fiz uma besteirinha aqui. Se eu falei que ele é um ouvidor de listener, então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que ele vai ouvir a janela. Então, quais são os comportamentos de um ouvidor de listener? Ouvir quando a janela foi aberta, ouvir quando a janela está sendo fechada, ouvir quando a janela já foi fechada, ouvir quando a janela foi minimizada, e assim sucessivamente. Esse é o papel. E o comportamento desse ouvidor já está padronizado numa interface.
Já está padronizado uma interface. Eu vou colocar aqui só uma mensagem de quando a janela foi aberta. Então eu faço aqui, ó, dou uma mensagem aqui, assiso, abrindo janela. Ó. É o que ele vai fazer. Ele vai dizer pra gente que escutou. Ó, eu escutei, a janela tá abrindo. Eu escutei. Só isso aqui, certo? Ah, eu vou fazer o fechando também. Só isso aqui. Aí. Fechando janela. Pronto. Ele tem mais outras coisas aqui, tá? Mas nós não vamos programar. Ele vai escutar, mas nós não vamos programar. Certo? Nós não vamos dizer o que ele vai fazer. É só isso aqui. Beleza, criamos um objeto. Olha só o que esse cara faz. Esse cara, ele é um ouvidor. Ouvidor de eventos. Uma coisa é o evento, a outra coisa é quem escuta o evento. Certo? De eventos de janela. Por quê? Porque já está padronizado o tipo de coisa que ele vai escutar. O tipo de evento que ele vai escutar. Ele não vai escutar, por exemplo, um clique no botão. Não tem nada a ver. Ele só vai escutar esses caras aqui, ó. Essas ações aqui. Aí, beleza. Olha lá. Agora, olha só. Uma vez que eu tenho um objeto capaz de ouvir a janela, então o que eu tenho que fazer? Na minha janela, tá vendo? A minha janela, eu tenho que adicionar aquele ouvidor. Perceba aqui no nosso materialzinho que eu pus para vocês, ó. Olha só, nós temos que fazer o quê? Na janela, eu tenho que adicionar quem é o meu ouvidor. Add window listener. Olha só, então eu venho aqui, eu ponho aqui minha janela. Ó, você, minha janela, que está sendo construída com esses dados de configuração de janela, com esse container, com esses botões dentro desse container, eu quero que você, eu quero registrar para você, janela, um objeto capaz de ouvir os seus eventos, um objeto separado capaz de ouvir os seus eventos. Então eu venho aqui e dou um add, olha só, add window listener. Window listener. Beleza, eu estou registrando aqui um objeto capaz de ouvir seus eventos. Cadê esse objeto? Onde que ele existe? Ele não existe. Ele não existe. Nós criamos a classe, mas esse objeto não existe ainda. Então eu venho aqui e digo new form calculadora listener. Para aqui, ó. Pronto. É esse objetinho aqui. Esse cara, uma instância dele, vai ouvir os eventos dessa janela. Isso quer dizer o seguinte, que se eu rodar essa janela agora, rodei ela, vamos olhar o nosso painelzinho aqui de console. Olha lá, está aqui o console. Vamos rodar o programa principal, né? Deixa eu fechar aquela... Fechei. Opa, fechei e já falou, ó, fechando janela. Então deixa eu rodar aqui, ó. Rodei, ele não mostrou abrindo janela, mas ao que eu fecho, ele mostrou o fechando janela. Tem que ver se eu coloquei no lugar certo lá. Mas perceba que alguém está escutando os eventos dessa janela. Alguém está escutando. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, tá. Aqui foi a janela aberta, né? Fechada. Então vamos colocar aqui, ó, janela, olha só. Aqui, ó, vamos completar. Aqui a gente coloca assim, ó, janela minimizada. Janela restaurada. Olha só. Restaurada. Janela ativada, quando ganha o foco, né? Desativada. Janela ativada. Janela desativada. Desativada. E assim vai. Janela fechada. Olha só. Por isso, nós estamos observando aqui que o evento, ele tem
nosso ouvidor, ele tem um parâmetro que é do tipo evento. Por quê? Porque quando a janela dispara o evento, esse parâmetro de entrada, ele pega as informações do que aconteceu, as informações do evento. Então o ouvidor, ele acessa o fato, o evento que aconteceu por meio do parâmetro. Então a janela está dizendo o seguinte, bom, cadê a janela? A janela fala, bom, estou sendo fechada. Opa, então tem um método, existe um ouvidor para aquele evento, né? Window closing. Beleza? Então aqui nós temos as informações do evento disparado. Então se eu vier aqui nesse e ponto, ó, eu tenho vários métodos. Por exemplo, qual é a janela que me chamou, por exemplo? Entendeu? Qual é o estado antigo que eu estava? E assim vai, ó, vários métodos. Tá, então essa aqui é a ideia, pessoal, do ouvidor. Agora, na maioria das vezes, nós não vamos ficar criando um ouvidor fora, um listener fora. Vai ficar difícil, fica toda hora. Você tem uma janela, você vai ficar criando um monte de listener fora dela. Então você fala que os tratamentos da janela, os ouvidores dos eventos da janela, vai ser na própria janela. Então a gente faz isso aqui, ó. Então eu vou dar um fim nesse listener, tá? Vou na própria janela, e eu falo, ei janela, você mesma que vai lançar o evento será capaz também de ouvir os eventos de você mesmo, de si mesmo. Então eu vou lá e digo nela mesma que ela pode implementar o listener. Aí bom, se eu falei que ela mesma implementar o listener, o que eu tenho que fazer agora? Adicionar os métodos não implementados, não é isso? Eu já tenho eles aqui, ó. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou só copiar, já está escritinho bonitinho, só vou Ctrl C aqui, certo? E vou colocar aqui embaixo, ó. Ctrl V. Tá? Então quer dizer que a minha janela, que possui os seus containers, que possui o container, que possui os componentes, agora precisa de um listener. Só que tem um detalhe aqui, ó. Tem um detalhe aqui. Na hora de eu falar assim, o listener dela não é mais o meu objeto lá fora. Quem que é o listener agora? Quem é o listener agora? Não é mais o objeto lá fora, porque esse cara aqui, ó, nós vamos excluir ele. Inclusive, eu já vou até excluir ele agora. Olha só, o listener, nós vamos excluir. Não existe mais o listener. Acabou. Aí eu pergunto para você, quem é o listener agora? É a própria janela. Então, como que eu digo que é a própria janela? Então, eu posso ou dizer new na própria janela, se eu quiser, mas é uma forma errada de fazer, instanciar a própria janela aqui de novo, new na própria janela, ou eu digo assim, ó, this, que já é a instância atual dela mesma. Olha que legal. Eu adiciono um ouvidor, e esse ouvidor sou eu. Tá vendo? Ó, adiciono um ouvidor, que sou eu mesmo, entendeu? Esse eu mesmo é o que? É o this, que é a instância atual. Então nós colocamos a própria janela, além de disparar os eventos, ela também implementa um ouvidor para os seus eventos. E aqui nós podemos rodar a janela, visualizar na saída que alguma coisa aconteceu lá. Janela desativada. Certo? Olha lá. Janela ativada. Clicou fora, janela desativada. Clicou dentro, janela ativada. Fechou a janela. Olha lá. Fechando janela, janela desativada. E assim os eventos estão sendo disparados ali. Estão sendo disparados. Então a própria janela lança e a própria janela pega. Certo? E qualquer informação que eu precisar saber daquele evento, então eu acesso aqui na. Para fechar a janela, nós temos uma forma bem simples de habilitar a janela para que ela possa ser fechada. Né? Então a gente coloca this.set close operation JFrame exit on close. Isso aqui é o suficiente para que a janela possa ser fechada. Então a gente abre aqui a classe, né? Coloca this.set default close operation JFrame ponto aí exit on close.
Isso permite com que a janela seja fechada de uma forma finalizada e encerrada de uma forma mais simples. Olha só, então continuando aqui, por exemplo, agora a gente quer o que? Escutar o clique do botão. Então a gente quer fazer o seguinte, quando o usuário clicar no botão, nós queremos acessar aquele evento, acessar o evento de clique. Então para isso a gente tem a implementação de uma interface chamada Action Listener, que é uma ação. O evento a interface chama Action Listener, quer dizer o que? Um ouvidor de ação. O que um Action Listener faz? Ela configura um ouvidor de ações, certo? Agora, olha só o detalhe. Aquele Window Listener, o que ele configura? Ele configura um ouvidor de janela, de evento de janela. Agora, esse Action Listener, o que ele configura? Ele configura um ouvidor de eventos de botões, por exemplo. Então, nós estamos criando um outro objeto, ouvidor, um ouvidor de eventos diferentes. Então, até então nós criamos um ouvidor de eventos de janela, agora estamos criando um ouvidor de eventos de ações de botão. São ouvidores. Então, para o ouvidor de eventos de janela, nós temos uma interface específica que padroniza os métodos que ele tem que implementar. Para o ouvidor de ações de botão, nós temos os métodos específicos dele, que é, por exemplo, o Action Perform. O Action Perform. Então, por exemplo, eu tenho aqui um botão calcular. Eu preciso botão calcular, eu tenho que vincular a você um ouvidor de ações de botão. Então eu posso criar um cara para ele. Então o meu botão calcular, ele precisa ter um objeto à parte que é capaz de escutar ele. Um objeto que é capaz de escutar o botão. Uma coisa é o botão. A outra coisa são as ações que acontecem no botão, que são os eventos. A outra coisa é quem que vai reagir a esses eventos, que é o ouvidor. Então a gente precisa dizer o quê? Eu criei o botão, mas eu preciso dizer um Action Perform, um Action Listener para ele. Eu preciso criar um Action. Então seria a mesma coisa. Então seria, por exemplo, vou criar separado primeiro, só para a gente entender. Né? Seria algo assim, eu vou criar agora aqui um botão calcular Listener. Então eu criaria uma classe aqui, ó. Botão calcular Listener. Vamos chamar aqui, ó, JButton calcular aí, Listener. Aí criei um cara, um ouvidor de ações daquele botão. Então ele vem aqui, ó, Action Implements Action Listener. Pronto, esse objeto, essa classe vai representar um objeto que pode escutar o botão. Pode escutar o botão. Certo? Pode escutar. Eu nem vou colocar aqui botão calcular, vou colocar JButton Listener. Ele pode escutar qualquer botão. Olha só. Deixa assim mesmo. Aí agora cadê a lâmpada mágica? Clica aqui, pronto. Aí. Esse botão. O que diferencia esse listener do listener anterior, o que é? O primeiro listener, ele implementa a interface Window Listener. E o segundo listener, ele implementa a interface Action Listener. O primeiro listener só escuta a janela. E esse outro listener escuta ações de um botão. Certo? Então, os dois são listeners, só que eles escutam eventos diferentes. Perceba que o evento desse aqui, ó, só tem um evento para ele escutar. Só tem um método para ele programar o evento, que é o Action Event. Tá vendo? Esse é o único. O outro não, o outro a gente tinha feito assim, né? Vou até refazer o outro, porque eu vi que vocês ficaram com dúvida. O outro era assim, ó. Janela, vamos por aqui, ó. Janela Listener. O outro era assim, ó. Implements Window Listener. Olha lá. O outro era esse aqui. Esse objeto, janela Listener, eu posso vincular ele a um frame, como a gente fez lá fora. Agora, esse outro, eu posso vincular ele a um botão. Então, os dois são listeners. Só que, ó, esse implementa o comportamento específico de janela e esse implementa o comportamento específico do botão. Os dois são listeners, só que diferente. Eles não se conhecem.
É como se fosse assim, Vitor, você vai escutar os eventos da sala e os eventos da sala. Ao iniciar a aula, ao chegar na hora do intervalo e ao finalizar a aula. Você vai escutar só esses eventos. E eu falo, Jefferson, você vai escutar os eventos que não são pertinentes à aula. Por exemplo, ao ligar data show, ao finalizar data show, ao fazer tal coisa. Você vai escutar essas outras eventos. Então, ou seja, estamos no mesmo lugar, só que cada um escuta os eventos diferentes. São eventos diferentes. Tá, eu vou apagar aqui da janela, tá? Foi só para mostrar aqui que a gente já não está mais trabalhando assim. Então, nós temos agora um cara capaz de ouvir as ações do botão. Eu vou até dar uma mensagem aqui, ó. CISO, ó, clicou no botão. Clicou no botão. Pronto. Quer dizer que uma ação foi feita. Salvei. Certo? Só que lá no meu programa, na minha janela, eu tenho um botão. Eu tenho meu botão, tá aqui, que foi instanciado, né? No botão. Só que em momento algum eu falei para esse meu botão que ele possui um ouvidor, um listener. Eu não falei isso. Eu criei lá o listener. Tá lá, o cara tá lá. Só que eu não fiz a ligação, não falei pro botão contar pro ouvidor tudo que está acontecendo. Entendeu? Agora eu vou falar assim, botão, é o seguinte, ó. Eu quero que você conta tudinho que você fizer para aquele ouvidor. Tá bom, então vamos lá. Então eu vou colocar aqui no calcular, ponto. Add Action Listener. Agora eu tenho um cara que a gente colocou, o nome dele é J Button Calcular Listener. Então instancio ele, J Button Calcular Listener. Pronto. Agora aqui nós falamos, ó, botão vai contar tudo para o ouvidor. Tudo que acontece para o ouvidor. Tudo que acontece para o ouvidor. Esse botão vai contar tudo que acontece para o ouvidor. E o ouvidor sabe o que fazer. Será que se a gente rodar o programa vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer, nem que seja um erro, né? Vai acontecer. Cliquei. Ó, cliquei no botão. Olha o que aconteceu. Clicou no botão, o ouvidor ficou sabendo. O botão contou para o ouvidor ficou sabendo o que aconteceu. Aconteceu um evento. E se clicar de novo? Olha só, clicou de novo, ó. E se clicar de novo? E se clicar de novo? E se clicar de novo? Entendeu? Tá vendo? Então quer dizer que tudo que acontece com esse botão, o ouvidor fica sabendo e executa o que tem que executar por meio do seu método. Bom, vamos remover esse listener. Vamos deixar esse cara aqui. A gente pode remover esse cara. Não quero mais ele. Isso foi só para mostrar, porque a gente não vai trabalhar com ele fora assim. Senão, você tem 10 botões na tela, você vai ter que criar 10 objetos separados. Então, aí fica difícil de você... cadê o listener desse? Cadê o listener daquele outro? Cadê o listener do outro? Fica difícil você se organizar. Entendeu? Então a gente sugere você fazer o seguinte. Ao invés de fazer isso aqui, ó, criar uma classe só para isso, o que você precisa? Você precisa de um objeto que implementa aquela interface, né? Não é isso? Ó, primeiro, existe uma abordagem, a primeira abordagem, existe uma abordagem que é a seguinte, ó. O cara fala assim, ó, eu também vou fazer a minha janela ouvir, escutar o Action Events, o Action Listener. Eu também vou fazer. Eu também vou fazer a minha janela um ouvidor. Além da minha janela lançar os eventos, ela também escuta os eventos de janela. Além da minha janela lançar os eventos, eu também posso fazer isso aqui, ó. Eu quero escutar o Action Listener. Eu falei que a minha janela também escuta. Essa é uma abordagem. E eu adiciono o método aqui, ó. Olha o que aconteceu. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é exclusivo do Action Listener. Então a minha janela, ela lança e escuta. Ela mesma lança e escuta. Qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem é que você não precisa, né, ter um objeto externo fazendo. A própria janela já escuta e você pode programar aqui, ó. Certo? Aqui mesmo. Eu venho aqui e falo assim, bom, vou programar, eu vou dar uma mensagem aqui, ó. Eu escuto as ações. Então eu vou vir aqui e vou colocar clicou no botão calcular.
Olha só que legal. Clicou no botão calcular. Tá lindo, né? Que maravilha. Vamos testar? Mas aí tem um detalhe. Poxa, eu tinha vinculado o meu botão calcular, eu tinha vinculado ele a um objeto externo. Agora, quem é o objeto que vai escutar o próprio botão? A própria janela, diz. Ali diz. Então, ela mesma escuta. Certo? Então, ela mesma é um ouvidor do Action Listener. Adicionei ele. Será que se eu rodar agora funciona? Cliquei. Olha só, ela mesma escutou. Então, não precisei ter aquele objeto lá fora. Então, eu posso dizer que a minha janela, ela implementa todos os ouvidores possíveis. Eu posso dizer que ela é a que vai disparar os eventos e ela mesma vai ser o ouvidor dos eventos que vão acontecer. Esse é um conceito interessante de entender. Tá? Agora nós temos um detalhe aí. Nós temos um grande detalhe aí. Por exemplo, aí desativou, parou aqui, tá? Deu um stop, beleza. Aí, por exemplo, eu coloco um outro botão além do calcular. Vamos declarar um outro botão? Vizinho do calcular, ó. Coloca assim, ó, do lado aqui, ó. Vamos colocar um botão para limpar. BT limpar. Ele vai limpar, se o usuário tiver digitado alguma coisa ali, ele vai limpar os dados. Certo? Ali. Coloquei um botão de limpar. Vamos instanciar o botão limpar? Pode deixar até aqui embaixo aqui, ó. Primeiro foi o botão calcular, agora vamos colocar embaixo dele, ó, o BT limpar. Recebe new J button. E aqui eu vou colocar limpar. Pronto. Só isso, só acrescentei mais um botão, mas não pus no container ainda, né? Olha lá, perceba, declarei a propriedade aqui, BT limpar, né? Aqui eu instanciei o meu botão, pus o listener dele, depois eu instanciei o meu limpar, junto com os outros ali, ó. Ali, só instanciei. Aí agora eu vou colocar o meu BT limpar após o BT calcular, ó, na sequência. Coloquei mais um, olha. Tá vendo? Se eu rodar a janela, programa principal, aí nós temos um botãozinho limpar. Embora, né, ficou pequena a janela, depois a gente dá uma esticadinha, mas nós temos um botão limpar. Aí eu quero fazer o seguinte, só coloquei mais um botão. Eu quero fazer o seguinte, quando clico no calcular, eu quero saber, ó, clicou no calcular. Quando eu clico no limpar, eu quero saber o que? Clicou no limpar. E agora? Eu consigo colocar dois Action Performance na minha tela? E aí? Eu consigo colocar? Não consigo colocar, porque eu estou implementando a interface, então eu só vou implementar uma vez o método daquele ouvidor. Então isso quer dizer que eu vou ter que ter um ouvidor para todos os botões desse jeito que nós estamos trabalhando. Somente essa janela consegue ouvir. Só vai ter um Action Performance. E aí então eu vou ter que dizer, ó, ei, botão limpar, você também vai ser escutado pela janela. Pela própria janela. Diz. Você também vai ser escutado pela própria janela. Só que aí, o que vai acontecer? Perceba, eu coloquei o mesmo ouvidor do calcular, é o mesmo ouvidor do limpar, os dois. Eu não posso implementar duas vezes na mesma classe aqui a interface. Não posso. Aqui. Então, se eu rodo isso aqui, ó. Se eu rodo isso aqui, eu tenho limpar, ó, chamou o botão calcular. Calcular chamou o botão calcular. Os dois estão chamando o mesmo ouvidor, o mesmo listener, o mesmo. Mas então tem como diferenciar? Tem como diferenciar. Você pode fazer um if lá dentro. If, clicou no botão calcular, implementar. E se não, se clicou no botão, aí por isso que existe aquele método, olha só. Por isso que existe esse cara aqui, ó. Esse ele nos ajuda a descobrir a origem, da onde que veio o evento. Não, esse ele sabe, ó, aqui dentro desse tem informação, veio do botão calcular, veio do botão limpar. Então a gente pode fazer isso. Então, nesse caso, aí nós temos aqui no método um if, né, que vai ser get né, o nosso evento, ponto get source. O que é o get source? É o próprio nome diz, source é a fonte do evento, a origem do evento, da onde que veio. Se essa fonte, esse cara me retorna a referência do objeto que disparou
aquele evento. Esse getSource me retorna a referência. Então eu posso comparar a referência se é igual a do BT calcular. Olha só, então eu faço aqui, ó. Eu posso vir aqui e falar assim, ó. Bom, se o meu e.getSource ele me retorna a referência do objeto que disparou o evento. Se for igual ao BT calcular, então eu vou dar uma mensagem, clicou no botão calcular. Se não, eu já sei, como tem só dois, que foi o limpar, mas eu poderia fazer outro else if aqui, né? Se o meu source, se não, eu vou colocar, clicou no botão limpar. Não precisa pôr entre parênteses? Ó, quando você vai ter só uma linha no if, só uma linha, você não é obrigatório, você não é obrigado a abrir e fechar chaves. Quando é só uma linha. Se você vai ter mais de uma linha de comando aqui, mais um comando, aí você tem que abrir e fechar chaves. Mas se abrir e fechar chaves, mesmo tendo uma linha, pode fechar? Pode deixar sem chaves. Se você tiver, não, pode deixar também. Você também pode colocar as chaves aqui sem problema nenhum, entendeu? Para você manter o que você já conhece. Mas é uma nova sintaxe do if. Você poderia fazer daquele jeito. Beleza. Tá? Quando só tem uma linha de comando, você não precisa do chaves. Então você pode ver isso aí de vez em quando, tá? Muito bem, meus amigos. Olha só que maravilha. Então quer dizer que a gente está conseguindo realmente identificar a origem dos cliques. Ó. Se eu clico aqui, ele fala calcular. Se eu clico aqui, ele fala limpar. Então eu tive um if. Aí você pensa, poxa vida, e se eu tiver 50 botões na minha tela, hein? Aí eu vou ter que fazer assim, um monte de if, else. Mas qual que seria o jeito melhor de trabalhar isso? Será que é fazendo um ouvidor com um monte de if, else, um ouvidor que escuta todos os botões da janela e if, else? Será que o ideal ainda continua sendo um ouvidor para cada botão? Um para cada, você trabalha individual. Só que eu vou criar um para cada, um ouvidor para cada. Só que tem um detalhe, eu vou ficar enchendo de ouvidor meu pacote. E se você criar ele de forma anônima? Lembra do anônimo? É aí que entra o segredinho da história. Tá? Então vamos fazer o seguinte, nós não vamos trabalhar com esse monte de if else aqui. Tá? Foi só para mostrar para vocês que você vai encontrar aplicações por aí que vai estar assim. E é normal, é só uma abordagem, é um jeito de trabalhar. Tá? Vai estar assim. Então você tem que entender que um Action Performance, um ouvidor, esse modelo que nós estamos colocando aqui é um ouvidor para todo mundo, para todos os botões. E eu trato com if else. Mas na sua aplicação você fala, não, eu não quero um ouvidor para todos os botões, eu quero um para cada. Então eu vou criar de forma anônima. Tá? Então o que a gente faz? Apaga o que a gente acabou de fazer, sem chorar. Apaga. E apaga a minha janela não é mais ouvidor. A minha janela não fica mais escutando o Action Listener. A janela não faz mais isso. Certo? Mas eu tenho que configurar o botão, eu tenho que dizer que esse cara aqui, ó, ele... Aí o que a gente faz? Não é mais o this, é o new em quem? Action Listener, anônimo. Olha só que interessante o que aconteceu. Bom, já que eu estou instanciando ele agora, estou criando a classe no momento e já estou programando o que está acontecendo. Então eu posso dizer isso aqui, ó. Clicou no calcular. Olha aqui o diz new Action Listener, outro ouvidor, que também tem o seu próprio Action Performance. Clicou. Lembra da aula de Anonymous que eu dei para vocês? Clicou no limpar. Eu falei para vocês que a hora que chegasse na parte desktop, Android, você ia começar a entender isso aqui. Então percebe o que eu fiz? Eu passei como parâmetro um objeto de classe anônima. Ou seja, eu não criei uma classe separada, eu instanciei ele aqui e já programei. Eu falei que mais pra frente vocês entenderem melhor essa parte de anônimos. Aí a mesma coisa, criei outra instância de uma classe anônima. Aí ficou mais fofo, mais tranquilo, não é verdade? Se eu rodo isso aqui tem que funcionar, né? Se não funcionar, olha só, abrindo janela. Olha só, abrindo janela. Limpar e calcular. Entenderam? Então façam essa implementação anônima desses eventos, desses ouvidores.